Olá, gente. Falando do Axé Nação Angola hoje, tenho o grande prazer de contar com a presença da nossa ilustre Mameto Simayongá, Macoiô, minha tia. Macoiô no Zambi. Eu queria, primeiro, nos fale quem é a senhora. Eu, Alzira da Rocha Cosme, esse é meu nome de casada, mas sou naturalizada brasileira, porque minha origem é Portugal, vim de lá com 10 anos de idade. E aqui dei continuidade à minha vida, que é o meu país mesmo, né? Nasci lá, mas aqui tudo, minha vida se passou toda aqui no Brasil. Constituí uma família, tenho 2 filhos, tenho uma filha adotiva, tenho 2 netos, então estou e resido em Vila Cosmos, lá onde eu tenho meu barracão, meu mini barracão, mas é a minha residência também. E espiritualmente? Espiritualmente, nasci do ventre da minha mãe, Nanvolê, ventre espiritual, em 1978, e da qual eu sou da raiz de Tumbajuçara, meu bisavô Siriaco, meu avô Gedeni, que frequentei muito em Acari, e minha mãe Nanvolê, que nesses 30 e tantos anos que eu convivi com ela, eu tenho 38, ela já se foi há 4 anos, mas nunca faltei a nenhum culto lá. A não ser um que eu estava com 40 graus de febre e não tinha como. Então sempre fui uma pessoa presente, vivi esses anos todos com a minha mãe, aprendi tudo com ela e pena que ela se foi, porque eu me senti desprotegida quando ela se foi. Bom, vamos voltar um bocadinho. Pois não. A senhora veio de Portugal, criança. Vim. A senhora já falou que construiu família aqui, muito bem. E a sua vida espiritual começou como? Qual foi aí o pontapé inicial? Espiritual, como eu acho que a maioria das pessoas começam na Umbanda, e foi o meu começo. Meu marido, conheci meu marido, ele já frequentava, não era rodante naquela época, mas ele frequentou onde ele construiu esse terreiro existe hoje, construído pelo meu marido, e um outro Sérgio, com a finada Oiá Oiá. Era mãe de Umbanda antes, fez santo com meu avô Gedeni. Com 3 meses dela raspada, eu saí da casa dela. Eu e meu marido. E uma sobrinha dela, parente dela, me levou na minha mãe Nanvolê. Então eu fiquei 10 anos na Umbanda, e ao ela ser raspada pelo meu avô, 3 meses depois eu saí e fui para minha mãe até o final da vida dela, e foi para onde eu fui. Mas a senhora descobriu o candomblé? Como é que foi isso? Não, ela já era. Não, eu não descobri. Essa conhecida disse: eu vou te levar numa pessoa que é de confiança, e como se fosse a finada Oiá Oiá. Então, mesmo ela sendo de Umbanda, foi uma pessoa muito boa, a gente se deu muito bem, teve que sair. Mas eu na Umbanda, eu estava passando muito mal, eu tinha dores de cabeça homéricas, que eu pensei que eu tivesse até um tumor na cabeça, e era mediunidade, era santo pedindo feitura. Aí eu fui lá, me levou na minha mãe me jogou e disse, falou para mim e para o meu marido, que eu estava à beira do abismo, que se eu não fizesse o santo, eu poderia morrer. E dito e feito, quando eu fui, mesmo assim, fiquei 8 meses com uma Bian lá, porque não dava para esperar. E no decorrer, quando eu fiz o santo, no decorrer de 1 ano feita, as dores de cabeça foram indo, até hoje. Antigamente era assim, né? Hoje em dia. Entendeu? Então foi o melhor presente que eu tive, foi a minha feitura de santo. E tanto que ela era uma mulher tão honesta, meu marido era de Oxóssi. E ela nunca disse ao seu marido, não precisa raspar, justo que ele nunca bolou. E eu, quando foi do meu barco, eu fui a primeira a bolar. Começou, eu não entendia nada de candomblé. Nada. Eu só fui no candomblé do meu avô
pela finada Oiá, porque ela foi a saída dela. E ela, com medo que a gente bolasse, fez um tatuazinho para não bolar. Não sei se tinha serventia ou não, mas fez. E não bolei. Mas quando eu fui preparada para fazer o santo, bolei ali de imediato. Foi a primeira do barco, do folha do barco. E digo, eu canso de falar isso para meus filhos, que foi uma sensação tão boa quando eu bolei, que se eu tivesse partido ali, eu não tinha sentido nada. Foi uma sensação muito boa que eu senti. O corpo parece que se desprendeu mesmo. Que a sensação é essa. Eu nem imagino como seja isso. Mas eu senti essa sensação. Vocês são pais, não rola isso, né? Não rola. Mas eu tenho um pingo de inveja desse negócio aí. Eu queria saber o que é incorporação. O seu marido, então, ele era cambona? Não. Ele era rodante, mas não houve necessidade de raspar. Se raspar seria por vaidade, entendeu? Vaidade. Não houve necessidade a ponto que eu tive de raspar. Se eu não raspasse, eu ia ter problemas de saúde muito sérios. Vou voltar um pouquinho aí. A senhora falou de Gidemi, a senhora é neta de final de Gidemi. Seu Gidemi era filho de seu Ciriaco. Sim. A senhora conviveu com ele? Com o Gidemi? Sim, fui várias vezes na festa de Obaloaê. Eu fui na saída dessa minha mãe pequena, que era Equede dele. E Gongá, as festas do Gongá eram feitas lá. Ele era de qual barco do Ciriaco, assim? Conta um pouquinho dele, isso aqui. A gente conhece pouca gente que foi iniciado pelo Ciriaco, assim, direto, né? Porque tem a nome, por exemplo, o seu Ricardino, uma pessoa que foi iniciado, quer dizer, não foi nem pelo Ciriaco, mas é filho dele. Mas as pessoas que foram iniciadas, eu quase não tenho notícia, assim. Iniciado pelo seu Ciriaco. Não, pelo bisavô. É isso. Que eu saiba, foi meu avô, foi iniciado por ele. Esse que você falou agora, ele não tinha muito isso. Também. Eu sei que foi um barco. Na casa dele próprio. Na casa. Não foi na casa. Foi Loazemi. Eu não sei. Eu não conheço a fundo todos os que foram feitos. Sim, não. Porque quando eu fui para minha mãe, a gente não. Era nova de santo, não tinha muita entrada nessas conversas. Era muito vetada, né? Com essas coisas. E com essas. Não podia se meter nas conversas dos adultos, não podia saber de nada, está muito cedo, então a gente não tinha intimidade para chegar, abertura para chegar até eles, não saber demais. Mas o que eu sei é isso, só sei isso. Agora, como é que pode uma senhora portuguesa com filhos de português, com uma cultura europeia diferente daqui? Eu fui formação católica, fiz comunhão em Portugal, com 9 anos, e os meus pais aceitaram, não foram contra não, inclusive participaram da minha obrigação de 7 anos, na casa da minha mãe, ajudar, porque meu pai era dono de restaurante, levou os garçons dele para servir, ajudou nesse sentido, e o meu pai e a minha mãe estavam presentes lá, na festa dele, nos meus 7 anos. Quando eu fui feita, não, porque não teve a festa não tinha bolo, era só. Não tinha. Mas os 7 anos já tem bolinho, já tem, né, mais uma abertura maior, e eu levei meus pais e eles ajudaram também lá a servir. E quando é que a senhora resolveu fazer a sua casa? A minha casa foi o seguinte, quando eu fui para minha mãe, ela disse assim, Maiongá, você tem, como é que se fala? Missão de cargo para ser mãe de santo. Eu disse, minha mãe, eu não quero isso. Falei, eu não quero, porque meu marido era muito ciumento, me criava problemas, eu já tinha problemas para ir para a roça da minha mãe, eu ia de canto chorar. Vocês acreditam? Eu posso falar, né? Pode. Que um dia eu morava na Vila da Penha, ao sair para a minha roça, ele foi de cima da minha varanda, me deu um banho, jogou um balde de água em cima de mim. Com ciúme? Que eu enfrentava. Eu não ia fazer visitas com a minha mãe, não ia me aborrecer para ir para outros candomblés, mas para a minha mãe eu tinha que ir. Cheguei lá igual um pinto, molhada, mas eu fui.
Outra vez ele foi no ponto de ônibus me buscar. Eu jogava água, né? Tem uns que não dá para Mas ele gostava muito da minha mãe, mas era muito ciumento e então por esse motivo ele fazia essas extravagâncias aí, mas fui casada há 40 anos com ele. Graças a Deus. Acho que foi feliz. Fui, teve as minhas desavenças, mas fui feliz. Foi um homem bom, me deu todo conforto, ganhava direitinho, né? Então fui feliz, sim. Mas vocês, ao ponto que a gente queria chegar, fala, me ajuda? Como a senhora chegou a necessidade de abrir barracão. A minha mãe mãe sempre falou isso. Então, quando eu fiz os meus 7 anos, eu disse, bem, eu não queria. Aí deu 10 anos, eu fiz a minha obrigação de 7 anos, que eu já tinha 10. Fiz a de 14, ainda fiz na minha mãe. Aí, um dia, eu estava lá em casa, na minha casa, não tinha nada aberto. Eu, com 14 anos de santo, eu fiz a obrigação na minha mãe. E quando eu fui para essa casa, eu disse assim, essa casa vai ser minha. Estava assim, compra-se ou vende-se. Eu não podia comprar na hora. Aí fui alugada. Eu disse, me adorei aquela mata que tem atrás. Disse assim, aqui eu não vou sair mais daqui. Eu vou comprar essa casa. Comprei depois de 7, 8 anos eu comprei. Isso quando eu fui morar. Quando a obrigação de 14, a mulher me liga para comprar a casa. Disse, olha, eu estou saindo, tal dia eu vou aí, vou comprar. Eu estava encostada pelo INSS, tinha um dinheiro de fundo de garantia para resgatar, resgatei e comprei a casa. Que beleza. Sem entrar em financiamento, sem nada. Aí fui, porque fazer filho na barriga dos outros é muito, não é bom, né? Não. Então eu ia fazer uma obra ali, sem a casa ser minha, não pode, né? Então, botei isso no papel, comprei a casa, fiquei devendo 20 e poucos mil, fui pagando 1.000 por mês, não sei, de financiamento. Aí, um belo dia, numa sexta-feira santa, meu marido jogava muito na loteria. Aí, aí eu fui lá, a essa altura eu já tinha um quarto de santo, que hoje é dos meus filhos, eu tinha o meu santo ali. Não tinha nada do que tem ali, mas tinha o quarto do meu santo, que eu levei o santo para casa. Minha mãe fez um buri lá para mim. E eu disse, fui lá no pé do meu santo e disse, meu pai, o Senhor me deu esse cantinho. Claro que eu trabalhei, foi com o meu fundo, mas me deu, ele me deu saúde para eu conseguir. Claro. Eu consegui, agora eu queria que ter um cantinho para o Senhor. Aí eu já tinha feito algumas coisas de casa de Exu, caboclo, tudo em miniatura. Porque aí eu disse assim, no domingo, meu marido me chama, Alzira, vem cá. Isso o que houve? Está passando mal? Por um número ele não acertou a Mega Sena. Fez a quina. Com a quina, levantei o barracão. Então. Isso há 10 anos atrás. Que beleza. Eu consegui Mais fazer 10 2 anos. quadros até hoje. Aí eu levantei o barracão. Então, por isso. Mas antes disso, em Saracuruna, eu tentei abrir. Não abri. Devido aos problemas que ele teve, dos 2 AVCs, depois teve que operar carótidas, e depois, infelizmente, veio um câncer. Então, jamais eu podia ficar distante dele. Na época, eu ainda trabalhava na Caixa Econômica, e tinha a minha responsabilidade com a minha mãe não mulher, a minha casa, tinha filho pequeno, não dava. Me conscientizei que não dava. Quando ele ganhou na loteria, eu abri ali meu barracão. Eu disse, não, eu abri um barracão para Oiá, você também vai ter o seu. E tá lá. E como é que a senhora dá andamento na sua casa? Quais são as festas? Bem, e como é que a senhora leva a sua casa? Eu procuro levar a minha casa assim. Geralmente, início de ano, quando tem as datas comemorativas, eu faço. Por exemplo, como caboclo. Minha mãe não venerava muito assim Exu. Ela não recebia, então ela não queria, meu avô também não era disso, então também não faço. Eu faço uma vez por ano, muito sigilosamente, internamente. Que eu vim da Umbanda, carrego uma cigana,
E eu faço muito discretamente, não faço uma louvaçãozinha, público, né? só. Uma vez no início do ano e outra no final. Mas eu tenho tido muitos filhos para fazer santo, né? Um corre-corre danado. Mas as considerações, assim, as louvações principais eu faço, que é comieira, dou um toque para todo ano para... Gongá. O Gongá, a minha mãe passou para o Dandurê, que a casa dele é muito grande, então é uma data que a gente se reúne e faz na casa dele. Ela realmente eu na época não tinha casa e ela deu para ele, nada mais justo que se fosse para mim, porque eu, sendo de Lufã, de Oxalá, poderia ser para mim, mas eu não sou egoísta, porque não tinha casa ainda, eu fechei lá em cima, hoje em dia funciona uma casa de quedo, vendi para uma pessoa amiga lá. Não tinha feito muita obra lá, não, tinha pouco. Ele que fez tudo. Eu vendi mais o terreno. Mas o Gongá, que a gente comemora, Toré de Caboclo, quando eu faço a comieira, eu também rodo o de Bangulango para Xangô. Quando dou comida para o meu santo, dou um toque, que é a casa de Oxalá eu tenho que dar, Iemanjá, festa das Iabás no final do ano. Mas não digo que é muito assim, convido muita gente, porque a casa é pequena. Sim. Tem que ser toda a boca miúda, porque senão não vai comportar, né? E vou espremer todo mundo. Quantos anos de casa aberta? 10. 10 anos? 10 Quantos anos. filhos já? Bom, eu tenho em volta de 40 filhos. Bastante. Entre Ogãs, Enquedes, filhos rodantes. E algum da sequência? A senhora já olha, casa, meus filhos mesmo, que tem ainda, que eu já dei, que já fez 7 anos, ela é filha de uma irmã minha. Eu que raspei, fiz a obrigação de 7. É filha de Quiamiã, Maneto Quiamiã, minha irmã de santo, que tem casa em Mauá. Mas também está com problema de saúde do pai, então ela está um pouco ausente. Mas essa foi a primeira que eu fiz os 7 anos, devido ao pouco tempo que eu tenho de casa, né? Mas tenho o Ogã, o Chandelê, que eu fiz na casa da minha mãe, que já tem uns 13 anos de santo. Eu fiz na casa da minha mãe. E agora vou fazer em setembro. Vai ter uma menina de Nanã, que era do primeiro barco, dessa que já deu 7 anos, que também vai fazer os 7 dela. Entendi. Entendeu? E também outro menino também que vai fazer, vão fazer os dois, é uma Nanã e uma Banoaí. Bacana. 7 anos. Maravilha, show de bola. Uma obrigação de 3, que é assim, a mãe vai trazendo as pessoas. Então eu tenho a mãe que é de Nanã, vai fazer 7, o filho que é de Ogum, que é o Incocilha aí. Tem uma menina de Oxum, e a menina de Oxum já trouxe a filha, que é a Enquete. E quem é que toca esse candomblé todo para a senhora? Bem, inicialmente eu tinha um Ogã, feito pela minha mãe, Lembaemi, que hoje está até aniversariando, e ele foi quem tocou a casa inicialmente comigo. E o pessoal de Tumunhuçara que lhe acompanha, que vai na sua casa, quem é a sua turma? De Tumbajuçara, meu irmão Dandurê está sempre comigo. Dandurê. Está sempre comigo e eu com ele. Eu não largo ele nem nos maus momentos, nem nos bons momentos. Estou sempre com ele, sempre que eu posso, que às vezes coincide de ter coisa lá, e ele também tem, que ele ainda é mais, tem muito mais filhos do que eu. Meu irmão deve ter uns 300 filhos. Nossa. Entre os que foram embora e os que estão na cama. Foi muito filho embora, mas tem. Mas ele é uma pessoa muito boa. E ímpar, começou muito começou cedo. Ele tem casa, deve ter uns 30 anos. Eu deveria ter uns 20 se eu tivesse como eu queria, mas não deu, por causa do meu marido, não deu paciência. É o que está aí, eu tenho que ser realista, né? Sim. A realidade é essa. E ele é muito bacana. Então ele vinha hoje, né? Não pôde vir por motivos que vocês sabem qual é. E ele me ajuda muito. Tenho irmãs também que de vez em quando vão. A mãe pequena é aqui a minha, também de vez em quando vai, de vez em quando não vai, porque tem casa.
Eu acho que a gente, quando pensa em escolher mãe pequena, não deve escolher mãe pessoa que tem a casa. Porque nunca fica liberado para ficar casa. Entendeu? Agora me diga uma coisa, a senhora tem 38 anos de santo, né? Sim, a já senhora falou. fiz. A senhora, qual é a diferença que a senhora nota do candomblé antigo para esse candomblé que nós vivemos hoje, que muito me incomoda em certos pontos? Bem, eu fui acostumada numa rigidez muito severa, de você chegar perto da sua mãe e você se abaixar. Até com 7 anos de santo, eu não tinha cara para enfrentar ela. Eu me abaixava e falava com ela. Como assim, se ela tivesse viva até hoje, eu ia dobrar para ela. Então, é muito respeitado, muito respeitoso o candomblé antigamente. Eu não fazia isso por medo, não, era por respeito. E eu acho hoje que as pessoas não têm mesmo respeito. Também acho. Não tem, falta de respeito é muito grande. Eu acho que as pessoas já acham que sabem tudo, são donos da verdade, não é assim. Eu às vezes fico pensando, onde é que está o orixá que não vê isso? Entendeu? Porque o orixá, se quiser, dá uma trava muito grande. Eu principalmente convivo isso lá em casa, não digo, eu digo em termos de tratamento e em termos de respeito também. Você quer falar com relação à modernidade? Eu sigo o que a minha mãe me ensinou, as cantigas, como é que se abre como é que se faz a abertura do candomblé. Eu sigo tudo o que ela me ensinou. Se eu acrescentar alguma coisa, como eu já falei, é alguma coisa que eu acho que é válida. Porque, na realidade, a nossa Tambajussara, meu bisavô pegou. Tem coisa que é algum B que não é legítimo do Tambajussara. A senhora sabe de uma coisa, a senhora falando no ponto do Rumbê, o povo fala que que o Angola copia muito o Queto, e eu acho que não. Não. Nós temos muito com gesto, tinha que fazer uma pesquisa sobre isso, né? Que Mas muita o Rumbê coisa. não é do Queto. Não, do Gege. É do Gege. Nós somos muito ligados ao Mas Gege. meu bisavô também Andou pelo teve muitas Ogum. amizades. Então, isso, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Uma mistura muito boa pra Que gente. fortalece, Deu certo. isso aí dá muita força ao que se está sendo feito. Mas o pessoal que toca lá é o pessoal da sua casa. É da minha casa, não é? Vem gente de fora, né? O meu Então, filho, maravilha. com Angila, ele às vezes convida, né? Eu já fui lá uma pessoas, mas eu tenho alguns que toca, que é o Mucangila? Ah, sim. eu tenho Talmo Congo, Mucangila eu tenho familiar. eu tenho Talmo Congo, eu tenho Dilumuanga, que é de Xangô, ele, O que confirmou engano. ou Engana Kamene, Rodrigo, né? Rodrigo, entendeu? Vamos Do entrar lado num outro tema aí? Vamos lá. Nós estamos sendo massacrados diariamente pelos evangélicos. Muito. A senhora acha que é culpa de quem? Na sua visão aí de... Bem, na minha visão, eu acho que nós espíritas temos que ser mais unidos e combater, fazer reuniões, não sei, fazer passeata, sei lá, em prol disso, de união. Mesmo que seja umbandista, mesmo que seja candomblecista, seja o Queto, o Jeje, seja o que for a nação, acho que tudo é espiritismo. Temos que ser mais unidos para poder combater isso, porque eles são muito unidos e eles vencem as coisas deles. Quando eles vão para a rua, eles se predispõem e eles dão conta do recado. Nós deveríamos ser assim também. Mas sabe o que acontece? Fica difícil, mas deveríamos ser. Quem Eu já faz... tive problemas de intolerância religiosa e isso existe. Bom, então a senhora acha que nós deveríamos nos unir mais. A senhora não acha também que tinha que ter uma chancela em cima de todas as casas que abrem? Sim, para vocês para ter um controle. Esse feito já foi sondado na Bahia. Meu filho tentou fazer isso lá. Ele ficou de relacionar aqui no Rio as casas, né, para poder mandar para lá, para a gente ter um controle. Porque lá na Bahia é feito isso, muito bem. Eu também acho que poderia ter um controle, mas acho também que agora já passou da hora, né? A minha casa ela é registrada, tem alvará,
Mesmo porque, para eu funcionar... Mas aí é uma outra questão. E princípios que está falando do alvará religioso. Religioso. Mas então, se a gente teve um princípio, todo essa educação espiritual, de mãe, desde que eu fui feita, e sou legalizada, então é um meio da gente ter essas casas que são legalizadas para ter um controle. Mas o Mameto, eu acho que é o seguinte, o reconhecimento pelos mais velhos, pelos seus mais velhos, pela sua integridade dentro da religião, é o que lhe baliza a ter uma casa de respeito e não passar só coisas boas para frente, fazer as coisas certas. Mas e quem abre a casa a grosso modo, aleatoriamente, esse é que é o problema. Mas como é que a gente poderia controlar isso? Eu acho que não poderia mais. Poderia mais. Passou do tempo já, a gente perdeu essa. Matando no cabelo a gente, né? Mesmo porque tem muita gente que não está interessada. A gente vai preso e não resolve nada. Então... Porque se for organizar realmente, vai descobrir que tem muita gente que não tinha direito. Olha, eu sei de pessoas. É o ganha-pão do cara. Então, que nem são feitos e raspam pessoas. Então, eu sei também. O meu barbeiro faz isso comigo. Então, quer dizer, aí está vendo a ilegalidade da coisa, né? Então é muito sério isso, sabe? Eu digo uma coisa, que se eu, nessa minha trajetória espiritual, se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria. E o que lhe emociona dentro do santo? Que lhe toca mais assim, dá esse sentimento de levar à frente? Posso sentir como eu estou sentindo aqui. Eu fico, quando as coisas entram em mim, no meu interior, a pele fica arrepiada. Mas a senhora está rosadinha. Porque eu estou nervosa aqui. Nervosa não. Um pouco de nervosismo, mas estou, amor, tá gelado, tá vendo? Tá vendo? Porque é a primeira vez, eu não tenho experiência, nunca saí para essa finalidade. Eu sempre fui muito recatada. Mas digo... Não deixou de ser, não. Não, mas eu faria tudo de novo dentro do que eu fiz. Que beleza. Que agora, com certos pais de santo que tem aí, eu não faria, não. Se eu encontrasse uma Nambolê de novo, um Gedemi, que quando ele me iniciou, junto com a minha mãe, foram 4 do meu barco. Uma estava no ventre da mãe, que hoje está viva, a menina, a Mequete, e ele disse assim, desse barco, só se vai salvar essa menina. Eu tinha 36 anos. Poxa. E hoje eu fui a única sobrevivente. Eu até falei que eu sou um Titanic, o barco naufragou, mas só sobrevivi. Verdade. A senhora é aquela namorada do Leonardo DiCaprio que sobreviveu, morreu toda. Então, falta devolver o colar. O colar de mel. Então, essa é a verdade, eu faria tudo de novo. Que bom, é bom você escutar isso de gente antiga como a senhora. A senhora mantém aquelas festas tradicionais de antigamente? Tem a época de Igualuaê, por exemplo, que eu faço tabuleiro em casa, como eu assistia no meu avô. Exatamente, tabuleiro é sensacional. Meu avô, ele fazia dava torcida para todo mundo, fazia um negócio de torcida, saiu o carrego dele na carroça. Pô, que legal. Eu ainda tive a oportunidade eu não tem como mais fazer, mas eu assisti, eu vi, presenciei. Que beleza. E a senhora passa a tradição à frente, isso é muito legal. Vou na casa do meu irmão, que ele é de Ubaluaí, então ele faz aquela festa, a gente comemora também, entendeu? Ele faz tabuleiro também. Então, à medida que vai passando os anos, eu estou cada vez me organizando mais. Porque não é de um dia para o outro que a gente constrói, né? A gente vai construindo aos poucos, se harmonizando e fazendo o melhor pelo santo. Mameto Simayongá, está chegando, tudo que é bom que termina, é o final da entrevista. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer a senhora por atender o nosso chamado. Eu que agradeço. Um prazer muito grande ter a senhora aqui conosco, conversando, isso é muito prazeroso. E eu queria que a senhora desse um recado para o povo aí, um recado final para todos que vão lhe assistir, que estão lhe assistindo. O recado que eu vou passar, que as pessoas acreditem mais
nos seus orixás, nos seus santos, ou inquis, como queiram chamar, que sejam fiéis a eles, porque deles nós conseguimos tudo. Nós temos derrotas, temos, mas nunca culpar o santo pelas nossas derrotas, porque é deles que nós obtemos a força para vencê-las também. Eu que agradeço.